As montanhas de Valdres erguiam-se como presas de pedra contra o céu crepuscular, suas encostas cobertas por florestas tão antigas quanto as próprias histórias dos lobos. Era o tempo em que os humanos ainda acreditavam em deuses antigos, e a magia corria selvagem pelas veias do mundo. Naquelas terras, onde o inverno mordia com dentes de gelo e o verão ardia com o fogo das batalhas, as alcateias governavam em segredo, escondendo-se à vista de todos. A alcateia da lua partida dominava o vale mais profundo, onde os carvalhos cresciam tão largos que 10 homens não conseguiriam abraçá-los. Seu território se estendia por 3 luas de caminhada, do rio Espelho Negro ao norte até as colinas dos Uivos ao sul. Era uma alcateia poderosa, temida até mesmo pelos outros da espécie, pois seu alfa era conhecido por sua ferocidade e por nunca ter perdido uma disputa. Kyle era seu nome, e ele carregava a linhagem dos primeiros lobos como uma coroa invisível. Alto mesmo em forma humana, com ombros largos como troncos de árvore e olhos da cor do âmbar velho, ele comandava com punho firme e palavra final. Sua pelagem, quando a lua o chamava, era negra como a noite sem estrelas, marcada apenas por uma faixa prateada que descia de sua testa até o focinho, a marca dos nascidos sob a lua partida, aqueles destinados a liderar. Mas mesmo os alfas têm fraquezas, e a de Kael tinha nome: Mira. Ela chegara à alcateia há 3 invernos, trazida das terras do leste depois que sua própria matilha fora dizimada por caçadores que descobriram seu segredo. Era jovem então, apenas 17 verões, com olhos cor de musgo e cabelos como cobre batido que caíam em ondas até a cintura. Diferente das outras fêmeas da alcateia, Mira não baixava o olhar na presença do alfa. Não se curvava mais do que o necessário. Havia algo nela que ardia, uma chama que nem mesmo a tragédia conseguira apagar. Kael a notara desde o primeiro momento. Como não notar? Ela era como uma fagulha em um celeiro cheio de palha seca, perigosa, tentadora, e completamente inadequada para um alfa que precisava escolher uma companheira de linhagem pura, alguém que fortalecesse a alcateia através de uma união estratégica. Durante 3 anos, ele lutara contra aquela atração. Observava-a de longe durante as caçadas, quando ela corria com uma graça feroz, que fazia seu coração de lobo acelerar. Sentia seu cheiro, pinho e terra molhada, com um toque de algo selvagem e indefinível, sempre que ela passava. À noite, quando a lua chamava e todos assumiam suas formas verdadeiras, ele a via correr pelas florestas, livre e magnífica, e tinha que se conter para não correr atrás dela. Mas Kael era um alfa antes de ser um homem, e um alfa tinha deveres. Foi durante a reunião das matilhas, quando todas as alcateias de Valdres se encontravam para renovar alianças e resolver disputas, que tudo desmoronou. As fogueiras ardiam alto no vale sagrado, e o cheiro de carne assada misturava-se com o de terra e resina. Lobisomens de todos os cantos das montanhas haviam se reunido, alguns em forma humana, outros preferindo suas peles de lobo. Mira estava ajudando a servir a bebida fermentada de mel e ervas quando sentiu os olhos dele sobre ela. Sempre sabia quando Kael olhava. Era como se o sol se voltasse em sua direção, quente e inescapável. Ela ergueu o rosto e encontrou aqueles olhos âmbar através da fumaça e da multidão. Algo passou entre eles naquele momento. Algo antigo e inevitável, como o mudar das estações ou o crescer da lua. O coração de Mira bateu mais rápido, e ela viu as narinas dele se alargarem, captando a mudança em seu cheiro. Por um instante, apenas um, ela pensou que ele viria até ela, que finalmente reconheceria aquilo que ardia entre eles há tanto tempo. Mas então, Saret, a filha do alfa da Alcateia do Norte, colocou sua mão no braço de Kael. Ela era linda à maneira tradicional, alta, de cabelos escuros e olhos cor de céu de inverno. Sua linhagem era impecável, remontando aos próprios primeiros. E quando ela sorriu para Kael, Mira viu o futuro se desenrolar como um pergaminho. Alfa Kael. A voz de Saret era suave como mel. Meu pai deseja discutir a aliança entre nossas alcateias. Kael desviou o olhar de Mira, e foi como se o sol se pusesse. Ele acenou para Saret e seguiu com ela em direção à grande fogueira central, onde os líderes se reuniam. Não olhou para trás. Mira ficou parada, a jarra de bebida esquecida em suas mãos, observando-o ir embora.
E soube com uma certeza que queimava como prata em uma ferida, que ele havia feito sua escolha, e não fora ela. Os dias seguintes foram tortura. Mira observou enquanto Sareth permanecia no território da lua partida, caminhando ao lado de Kyle, rindo de suas palavras, tocando seu braço com familiaridade crescente. As outras fêmeas da alcateia sussurravam aprovação. Era uma boa união, diziam. Fortaleceria ambas as matilhas. Traria paz duradoura aos territórios do norte e do centro. Ninguém perguntou o que Mira pensava. Por que perguntariam? Ela era apenas uma refugiada, uma sobrevivente sem matilha própria, aceita por caridade. Não tinha voz nas decisões do Alfa, mas isso não impedia seu coração de sangrar. Foi numa noite de lua crescente, quando a névoa subia do rio como fantasmas dançantes, que tudo chegou ao limite. Mira estava na margem, observando a água negra deslizar sobre as pedras, quando ouviu passos atrás de si. Não precisava se virar para saber quem era. Seu corpo reconhecia a presença dele antes mesmo de seu nariz captar o cheiro de musgo e ferro. Você não deveria estar aqui sozinha, disse Kyle, sua voz grave ecoando na escuridão. Não é seguro. Desde quando você se importa com minha segurança? As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Silêncio. Depois, o som de passos aproximando-se. Mira cerrou os punhos, mas não se virou, mantendo os olhos fixos na água. Sempre me importei, ele disse finalmente, e havia algo em sua voz que fez o coração dela apertar. Não o suficiente, ela sussurrou. Mais silêncio. Então ele estava atrás dela, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo através das roupas de lã, tão perto que o cheiro dele envolvia-a como uma segunda pele. Você não entende, começou Kyle, e havia dor em sua voz. Há deveres, responsabilidades. Entendo perfeitamente. Mira girou então enfrentando-o. Seus olhos verdes queimavam na escuridão. Você é o Alfa. Precisa escolher uma companheira apropriada. Alguém de linhagem pura. Alguém que não seja eu. Mira. Não. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Não diga meu nome assim. Não finja que isto não é exatamente o que você quer. O que eu quero? Algo quebrou na voz dele. E de repente suas mãos estavam nos ombros dela, fortes e quentes. Você acha que eu quero isto? Você acha que escolhi sentir? Ele parou abruptamente, cerrando a mandíbula com tanta força que ela pôde ouvir os dentes rangendo. Sentir o quê? Ela desafiou, erguendo o queixo. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Diga, Kyle, por uma vez na sua vida, seja honesto comigo. Os olhos dele ardiam na escuridão, âmbar líquido e fogo contido. Suas mãos apertaram os ombros dela e então ele a puxou, colando-a contra seu peito. Mira podia sentir o coração dele batendo contra suas costelas, forte e rápido como o dela. Você não me quer, ela sussurrou, a voz quebrando. Então me deixe ir. A risada que escapou dele foi áspera, quase um rosnado. Não te quero. Ele baixou o rosto, seus lábios quase tocando os dela. Então por que ainda sonho com você toda noite? Por que acordo com o cheiro de você na minha pele, mesmo quando você está do outro lado do acampamento? Por que minha loba uiva por você sempre que a lua cresce? O mundo parou. A água parou de correr. O vento parou de soprar. Tudo que existia era o calor dele, o cheiro dele, as palavras dele ecoando no espaço entre seus corpos. Kyle, ela começou, mas não teve chance de terminar. Ele a beijou. Foi um beijo desesperado, faminto. 3 anos de desejo contido explodindo de uma vez. Suas mãos subiram para o rosto dela, segurando-a como se ela pudesse desaparecer. Mira sentiu lágrimas queimarem seus olhos, enquanto retribuía o beijo com igual desespero, seus dedos enterrando-se no cabelo dele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Kyle encostou sua testa na dela, respirando pesadamente. Eu sonho com você, ele sussurrou contra seus lábios. Toda noite, sonho que corro ao seu lado pelas florestas. Sonho que caçamos juntos sob a lua cheia. Sonho que você é minha, de todas as formas que importam. Mas eu não posso ser. As lágrimas escorreram pelo rosto dela agora, quentes e amargas. Você disse você mesmo. Há deveres, responsabilidades. A alcateia, ao inferno com a alcateia. Ele rosnou, e então pareceu se dar conta do que dissera. Afastou-se, passando as mãos pelo cabelo com frustração. Não, eu não quis dizer maldição. Mira limpou as lágrimas com as costas da mão, forçando-se a recuperar a compostura. Você quis dizer, ela disse suavemente.
Mas não pode. Porque você é o Alfa. E o Alfa não coloca seus desejos acima das necessidades da matilha. Ele olhou para ela, e a dor em seu rosto era quase insuportável. Eu não posso fazer isso. Ela continuou, sua voz mais firme agora. Não posso ficar aqui e assistir você se unir a outra. Não posso fingir que não sinto o que sinto. Não sou forte o suficiente para isso. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou partir. As palavras saíram mais facilmente do que ela esperava. Talvez porque no fundo já soubesse que este momento chegaria. Antes da próxima lua cheia. Antes que você formalize a união com Sareth. Vou para o oeste, para as terras além das montanhas. Ouvi dizer que há alcateias lá que aceitam lobos solitários. Não. A palavra foi um rosnado. Você não pode partir. Eu proíbo. Você não pode me proibir, ela disse. E havia uma calma estranha em sua voz agora. A calma que vem quando a decisão está tomada e o pior já passou. Eu não sou sua companheira, Kael. Você deixou isso bem claro. E sem esse vínculo, você não tem o direito de me manter aqui. Por um longo momento, eles se encararam através da névoa e da escuridão. 2 lobos presos em formas humanas, 2 corações batendo em ritmos quebrados. Mira, ele começou, mas ela balançou a cabeça. Não torne isso mais difícil do que já é, ela sussurrou. Por favor. E então, ela se virou e correu, mudando no meio do movimento, suas roupas rasgando enquanto a loba emergia. Pelagem cor de cobre e olhos verdes brilhando na escuridão, ela desapareceu entre as árvores, deixando Kael sozinho na margem do rio. Ele não a seguiu. Não podia, porque ela estava certa. Ele tinha deveres, responsabilidades. Uma alcateia inteira dependendo dele para tomar as decisões certas, não as que seu coração desejava, mas enquanto ficava ali, ouvindo o som dela desaparecendo na floresta, Kael soube que havia cometido o maior erro de sua vida. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte 2. O exílio. Os 3 meses que se seguiram foram os mais longos da vida de Kael. Ele formalizou a aliança com a Alcateia do Norte, aceitou Sareth como sua pretendente e preparou tudo para a cerimônia de união que aconteceria na próxima lua cheia. Fez todas as coisas que um alfa deveria fazer. E cada noite sonhava com olhos verdes e pelagem cor de cobre. Sareth era gentil e adequada. Ela entendia a política das alcateias, sabia as palavras certas para dizer aos anciãos, movia-se pela hierarquia com a graça de quem nascera para aquilo. Ela seria uma boa companheira alfa, uma escolha sensata, mas quando ele a beijava, não sentia fogo. Quando corria ao lado dela sob a lua, sua loba não cantava, e quando deitava para dormir, era outra voz que ouvia em seus sonhos. Você parece distraído, comentou Thorn, o beta da alcateia, enquanto observavam os filhotes treinarem na clareira. Era um dia claro de outono, o ar fresco e cheio do cheiro de folhas caídas. Kael não respondeu imediatamente. Thorn era seu amigo desde a infância, o único em quem confiava completamente. Ela está segura? Ele perguntou finalmente, mantendo os olhos nos filhotes. Thorn não precisou perguntar de quem ele falava. Os rastreadores dizem que ela chegou ao território da Alcateia do Oeste há 2 luas. Eles a aceitaram. Algo apertou no peito de Kael. Alívio misturado com uma dor aguda que não desaparecia. Bem, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. É melhor assim. É? Thorn o observou com atenção. Porque pelo que vejo, você está miserável. Sareth está miserável. E a alcateia inteira pode sentir a tensão. É temporário. Kael rosnou. Uma vez que a união esteja completa. Você realmente acredita nisso? Thorn interrompeu. Kael, eu te conheço desde que éramos filhotes correndo atrás de lebres. Sei quando você está mentindo. E está mentindo para si mesmo. Eu fiz a escolha certa. Kael insistiu, finalmente virando-se para encarar seu beta. Mira não tinha linhagem. A união com Sareth fortalece a alcateia, garante a aliança com o norte e te torna completamente infeliz. Thorn terminou. Assim como ela. Você acha que não notamos? Mira era toda fogo e vida quando chegou aqui. Mas nos últimos meses antes de partir, era como se a luz tivesse se apagado dentro dela. E você? Chega. A voz de Kael era pura autoridade alfa agora. Não vamos discutir isso novamente. Thorn recuou.
baixando ligeiramente a cabeça em submissão. Mas seus olhos, quando encontraram os de Kael, estavam cheios de preocupação. Como quiser, Alpha, ele disse formalmente. Mas os sonhos vão continuar. Os sonhos sempre sabem a verdade. Ele estava certo, claro. Aquela noite, enquanto Kael deitava em sua cabana, sozinho, pois Sareth dormia com as outras fêmeas conforme a tradição até a cerimônia de união, os sonhos vieram novamente. Ele estava correndo pelas florestas, a lua cheia brilhando através das copas das árvores. Sua forma de lobo era poderosa, músculos contraindo sob a pelagem negra enquanto saltava sobre troncos caídos e desviava de rochas. O cheiro da caça estava forte no ar. Um veado, adulto e saudável, a poucos metros à frente. Mas então outro cheiro capturou sua atenção. Pinho e terra molhada, com aquele toque de selvageria que ele conheceria em qualquer lugar. Ele virou a cabeça e a viu. Uma loba de pelagem cor de cobre correndo paralela a ele, olhos verdes brilhando na escuridão. Ela o olhou, e mesmo em forma animal, ele podia ver o desafio em seus olhos. Então, ela acelerou, ultrapassando-o em direção à presa. Kael rosneu, mas era um som de prazer, e correu atrás dela. Eles se moviam como um só, antecipando os movimentos um do outro com perfeição sobrenatural. Quando finalmente derrubaram o veado juntos, suas presas se encontrando no pescoço do animal, Kael sentiu uma completude que nunca experimentara antes. Eles comeram lado a lado, seus pelos ocasionalmente se tocando, e então deitaram juntos sob as estrelas. Em seu sonho, ele mudou de volta para a forma humana, e ela fez o mesmo. Mira estava deitada ao seu lado, seu cabelo espalhado como fogo na grama, seus olhos fixos no céu. Você fez sua escolha, ela disse suavemente sem olhar para ele. Eu não tinha escolha, ele respondeu, virando-se de lado para encará-la. Todos temos escolhas. Agora ela o olhou, e havia uma tristeza infinita em seus olhos. Você escolheu seu dever. Eu respeito isso. Mas não me peça para ficar e assistir. Eu não estou pedindo nada, ele disse, sabendo que era mentira. Cada parte dele estava gritando por ela. Não? Ela estendeu a mão, tocando seu rosto. Seus dedos eram quentes contra sua pele. Então por que ainda me procura em seus sonhos, Kyle? Por que não pode me deixar ir? Ele cobriu a mão dela com a sua, virando o rosto para beijar sua palma. Porque você é minha. As palavras saíram em um rosnado. Em todos os sentidos que importam, você é minha, e eu sou seu. E nenhuma cerimônia, nenhuma aliança, nenhum dever vai mudar isso. Mas não vai mudar nada mais também, ela sussurrou. Você ainda vai se unir a ela, ainda vai ter filhos com ela, ainda vai construir uma vida onde não há lugar para mim. Mira, ela se inclinou, beijando-o suavemente. Era um beijo de despedida, doce e quebrado. Deixe-me ir, ela sussurrou contra seus lábios. Nos sonhos e na vida desperta. Deixe-me ir, Kyle, para que eu possa tentar seguir em frente. Não posso, ele admitiu, puxando-a mais perto. Não sei como. Kyle acordou com lágrimas no rosto, algo que não acontecia desde que era um filhote. A lua estava se pondo através da janela, lançando sombras prateadas pelas paredes de madeira. Ele se sentou, passando as mãos pelo rosto, tentando afastar a sensação do sonho que ainda se agarrava a ele como névoa. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. 3 meses. 3 meses desde que ela partira. E ele ainda não conseguia passar uma noite sem sonhar com ela. 3 meses, e o buraco em seu peito não havia diminuído nem um pouco. Talvez Thorne estivesse certo. Talvez ele estivesse mentindo para si mesmo. Mas já era tarde demais para voltar atrás. A cerimônia estava marcada para daqui a 2 semanas. Os preparativos estavam feitos. A Alcateia do Norte já havia enviado presentes. Romper o compromisso agora seria uma declaração de guerra. Kyle se levantou, movendo-se até a janela. Lá fora, podia ver o acampamento adormecido, as fogueiras reduzidas a brasas, as cabanas escuras e silenciosas, seu território, sua alcateia, sua responsabilidade, e em algum lugar, a 3 luas de distância, estava sua alma. Parte 3. Sinais de perigo. Foram os rastreadores que trouxeram as primeiras notícias preocupantes. Marak, o mais velho deles, chegou numa manhã gelada de outono, sua forma humana coberta de sujeira e sangue, não seu, mas de algo mais. Alpha. Ele se curvou profundamente, mas havia urgência em seus movimentos. Precisamos falar, em particular.
Kael estava na arena de treinamento, supervisionando os jovens guerreiros. Ele acenou para Thorne assumir e seguiu Maraki até sua cabana. O que aconteceu? Perguntou assim que a porta se fechou atrás deles. Há algo errado nas terras do oeste. Maraki começou, aceitando o jarro de água que Kael lhe ofereceu. Bebeu profundamente antes de continuar. Encontrei sinais de batalha a 2 dias de viagem daqui. Sangue de lobo, muito sangue. E outro cheiro. Algo que não consigo identificar. Metálico e doce ao mesmo tempo, como carne podre misturada com prata fundida. A pele de Kael formigou. Prata. Poucos cheiros aterrorizavam um lobisomem como o da prata. O único metal que podia matá-los permanentemente. Caçadores? Não sei. Maraki balançou a cabeça. Mas seja o que for, está se movendo em direção ao território da Alcateia do Oeste. O coração de Kael parou por um momento. Oeste, onde Mira estava. Você tem certeza da direção? Absoluta. Maraki o observou cuidadosamente. Alfa, se há caçadores organizados nas montanhas, reúna um grupo de rastreadores. Kael interrompeu, sua mente já trabalhando rapidamente. Quero que explorem todo o perímetro oeste. Se encontrarem sinais de caçadores ou qualquer ameaça, reportem imediatamente. E quanto à cerimônia? Está a menos de 2 semanas. A cerimônia pode esperar se nossa alcateia estiver em perigo. Kael rosnou. Vá, agora. Maraki se curvou e saiu rapidamente. Kael ficou parado no meio da cabana, seu coração batendo forte. Mira estava no oeste. Se havia caçadores... Não, ele disse em voz alta para o quarto vazio. Ela não é mais sua responsabilidade. Ela tem uma nova alcateia agora, um novo alfa para protegê-la. Mas as palavras soavam vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. Durante os dias seguintes, os relatórios continuaram chegando. Os rastreadores encontraram mais sinais de violência. Corpos de lobos mutilados, árvores marcadas com símbolos estranhos, e sempre aquele cheiro doentio de prata e podridão. E então, numa noite de lua crescente, chegou a notícia que Kael temia. A alcateia do oeste foi atacada. Thorne entrou na cabana sem bater, seu rosto pálido. Nossos rastreadores acabaram de retornar. Foi um massacre, Kael. Eles tinham armas de prata, redes embebidas em Wolfsbane, e algo mais. Algo que fazia os lobos ficarem fracos demais para se transformar. Quantos sobreviveram? A voz de Kael era gelo. Não sabemos ao certo. Os rastreadores não puderam chegar muito perto. Thorne hesitou. Mas Kael... Mira estava lá. O mundo pareceu desabar ao redor de Kael. Sua visão escureceu nas bordas, e um rosnado começou a crescer em seu peito. Um som primitivo, puro instinto de lobo. Ela está viva? Cada palavra era arrancada de sua garganta. Não sabemos. Thorne colocou a mão no ombro de seu alfa. O ataque foi há 2 dias. Alguns lobos conseguiram fugir, mas... Kael não ouviu o resto. Ele estava se movendo, arrancando as roupas enquanto chamava a mudança. Seus ossos estalaram e se reformaram, músculos se expandindo, pelagem negra brotando de sua pele. Em segundos, um lobo imenso, do tamanho de um urso pequeno, estava parado onde antes estava um homem. Kael, espere, Thorne gritou. Você não pode apenas sair correndo. E a cerimônia? E Saret? E a alcateia? O lobo virou sua cabeça enorme, olhos âmbar ardendo na escuridão. Quando falou, sua voz era um rosnado gutural que ainda formava palavras. Chame Saret. Diga a ela que a cerimônia está adiada. Diga a ela... Ele parou, pensando. Diga a ela a verdade. Que eu não posso me unir a ela quando meu coração pertence a outra. Kael, você está no comando até eu voltar. Kael continuou. Se eu não voltar em uma lua, você será o novo alfa. Você está cometendo um erro, Thorne disse. Mas havia compreensão em seus olhos. Provavelmente. Kael concordou. Mas é meu erro para cometer. E então ele correu, suas patas poderosas comendo a distância, desaparecendo na floresta escura antes que Thorne pudesse dizer mais alguma coisa. A jornada que normalmente levava 3 dias, Kael fez em 1 dia e meio. Ele correu sem parar, seu coração impulsionando-o mais rápido do que suas pernas deveriam conseguir. Caçou em movimento, apenas o suficiente para manter suas forças, e não dormiu. Tudo o que importava era chegar a ela. Quando finalmente chegou ao território da Alcateia do Oeste, a devastação era pior do que ele imaginara. O acampamento estava em ruínas, cabanas queimadas, corpos mutilados espalhados pela clareira, o cheiro de prata e sangue tão forte que queimava suas narinas mesmo na forma de lobo.
Ele vasculhou os mortos, seu coração batendo com um medo que nunca sentira antes. Cada corpo que virava, cada rosto que via, rezava silenciosamente para não ser ela. E não era. Mira não estava entre os mortos. Quem está aí? Uma voz fraca veio de trás de uma cabana parcialmente destruída. Kyle se aproximou cautelosamente e encontrou um jovem lobo, mal mais que um adolescente, tentando se esconder debaixo de destroços. Estava ferido, uma ferida feia cruzando seu peito, mas vivo. Kyle mudou de volta para a forma humana, ignorando o frio em sua pele nua. Eu sou Kyle, alfa da lua partida, ele disse suavemente. Não vou machucá-lo, mas preciso de informações. Houve uma fêmea aqui, pelagem cor de cobre, olhos verdes. Mira, você sabe o que aconteceu com ela? O jovem o olhou com olhos arregalados de medo e dor. Os caçadores levaram alguns de nós. Ele sussurrou. Os mais fortes. Disseram que precisavam de espécimes para experimentos. Ela tentou lutar, mas eles tinham aquelas flechas, as que nos fazem fracos demais para mudar. Para onde a levaram? Kyle agarrou os ombros do jovem, tentando se controlar. Para onde? Sul, para as ruínas de Torvar. É onde eles montaram seu acampamento. Kyle já estava se movendo, chamando a mudança novamente, antes mesmo de estar totalmente em pé. As ruínas de Torvar, uma antiga fortaleza abandonada há gerações, diziam ser assombrada. O lugar perfeito para caçadores que queriam passar despercebidos. Ele correu. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 4. Nas ruínas. As ruínas de Torvar erguiam-se contra o céu crepuscular como dentes quebrados. As torres desmoronadas ainda se elevavam a alturas vertiginosas, cobertas de era e musgo, testemunhas silenciosas de uma época há muito esquecida. Muros rachados cercavam um pátio central onde, segundo as lendas, reis antigos haviam realizado seus julgamentos. Agora, fogueiras ardiam entre as pedras antigas, e o cheiro de carne assada misturava-se com algo mais sinistro, prata aquecida e o odor acre de ervas venenosas. Wolfsbane, provavelmente, a planta que queimava o sangue dos lobisomens e os impedia de mudar de forma. Kyle observava de uma elevação próxima, sua forma de lobo fundida com as sombras. Havia pelo menos 20 caçadores no acampamento, mais do que ele esperava, todos bem armados, com armas de prata brilhando à luz do fogo. Não eram caçadores comuns. Eram organizados, treinados e sabiam exatamente o que estavam caçando. Mas o que prendeu sua atenção estava no centro do pátio. Gaiolas. 5 delas, feitas de barras de prata entrelaçadas com correntes. E dentro delas, lobisomens em forma humana, fracos demais para tentar mudar ou quebrar as correntes. Ele a viu imediatamente, mesmo à distância, mesmo no estado em que estava, suja, ferida, acorrentada. Seu coração a reconheceu. Mira estava na gaiola mais distante, encolhida contra as barras, seus olhos fixos nas chamas como se pudesse encontrar liberdade no fogo. Algo rugiu dentro de Kyle. Algo primitivo e feroz que não conhecia razão ou estratégia. Seu lobo queria descer correndo a colina, rasgar gargantas e quebrar ossos até que ela estivesse livre. Mas a parte humana dele, a parte que o tornara alfa, forçou-o a pensar. 20 caçadores, armas de prata, redes de Wolfsbane e 5 prisioneiros que ele precisava libertar. Ele não podia fazer isso sozinho, mas também não podia esperar por reforços. Não quando cada momento que passava era mais um momento em que eles poderiam machucá-la, em que poderiam... Não, ele não deixaria sua mente ir por esse caminho. Kyle recuou silenciosamente da borda, movendo-se pelas sombras até estar longe o suficiente para mudar de volta sem ser ouvido. O ar frio mordeu sua pele nua, mas ele mal notou enquanto sua mente trabalhava freneticamente em um plano. Ele precisava de uma distração. Algo grande o suficiente para dividir as forças dos caçadores, e então precisava ser rápido, libertar os prisioneiros e fugir antes que percebessem. Seus olhos pousaram nas árvores antigas que cresciam ao redor das ruínas. Muitas delas estavam secas, mortas há décadas, suas madeiras ressecadas pela idade, inflamáveis.
Um sorriso lento e perigoso curvou seus lábios. Fogo. Lobisomens podiam curá-lo, eventualmente, mas os humanos eram muito mais vulneráveis. E caçadores seriam forçados a lidar com um incêndio antes de perderem todo o seu acampamento. Ele trabalhou rapidamente, reunindo gravetos e galhos secos, empilhando-os contra 3 das árvores mortas que ficavam a favor do vento do acampamento. Usou as pedras para criar faíscas, até que pequenas chamas começassem a lamber a madeira seca. Não demorou muito. O fogo se espalhou com uma velocidade que até surpreendeu Kyle, subindo pelas árvores antigas como serpentes douradas, saltando de galho em galho. Em minutos, tinha 3 tochas vivas ardendo na escuridão, o vento carregando brasas em direção às ruínas. Gritos ecoaram do acampamento enquanto os caçadores percebiam o perigo. Kyle viu figuras correndo, pegando baldes, tentando controlar o fogo que se aproximava. Exatamente como planejara. Ele mudou de volta, chamando o lobo. A transformação nunca foi mais rápida, seu corpo respondendo à urgência que pulsava em suas veias. Em forma de lobo, ele desceu a colina, movendo-se como uma sombra através da fumaça crescente. O pátio estava em caos. Metade dos caçadores lutava contra o incêndio, enquanto outros corriam para salvar suprimentos e armas. As gaiolas ficaram momentaneamente desprotegidas. Apenas 2 guardas permaneceram, e mesmo eles estavam distraídos pelo fogo. Kael atacou. Ele emergiu da fumaça como um pesadelo vivo, suas mandíbulas se fechando no pescoço do primeiro guarda antes que o homem pudesse gritar. O segundo conseguiu puxar sua espada, mas Kael foi mais rápido, suas garras rasgando a garganta do caçador em um golpe fluido. Kael! A voz de Mira era rouca, descrente. Ele não tinha tempo para explicações. Mudou de volta, suas mãos humanas mais adequadas para trabalhar com as fechaduras das gaiolas. As correntes eram de prata, queimando sua pele onde ele as tocava, mas ele ignorou a dor. Como você está aqui? Mira sussurrou, mas havia algo em sua voz, esperança misturada com medo. Depois, ele rosnou, lutando com a fechadura. Prata. Tudo era prata. Preciso tirá-los daqui primeiro. A fechadura finalmente cedeu, e ele puxou a porta aberta, alcançando Mira. Ela mal conseguia ficar de pé, os efeitos do Wolfsbane ainda fortes em seu sistema. Kael a pegou nos braços, seu coração apertando ao sentir como ela estava leve, como seus ossos pareciam frágeis demais sob a pele. Os outros, ela protestou fracamente. Você não pode me deixar e deixar os outros. Eu não vou, ele prometeu, apoiando-a contra a gaiola aberta. Mas você primeiro, sempre você primeiro. Ele trabalhou rapidamente nas outras 4 gaiolas, libertando os prisioneiros. Todos estavam em condições similares, fracos, feridos, mal capazes de caminhar, muito menos de correr. Eles estão voltando, um dos lobos libertados gritou, apontando para figuras emergindo da fumaça. Kael rugiu, empurrando os prisioneiros atrás dele. Ele não tinha armas. Estava nu e vulnerável na forma humana, mas estava entre aqueles caçadores e Mira, e isso era tudo que importava. Corram, ele ordenou aos prisioneiros. Para o norte, em direção ao território da lua partida. Meus rastreadores os encontrarão. Nós não podemos correr, um deles protestou. Estamos fracos demais. Então se arrastem. Kael rosnou. Mas movam-se. Agora. Os caçadores estavam mais perto agora, suas armas de prata brilhando na luz do fogo. Kael estimou que havia pelo menos 10 deles, muito atentos para o fogo, muito concentrados nos prisioneiros fugitivos. Ele mudou novamente, deixando o lobo tomar controle. Maior e mais forte nesta forma, ele avançou para encontrá-los, rosnando um desafio que ecoou pelas ruínas antigas. A batalha foi brutal e rápida. Kael lutou como um demônio, suas mandíbulas e garras encontrando carne sempre que se movia, mas havia muitos deles, e suas armas queimavam onde tocavam sua pele. Uma lâmina cortou seu flanco, outra seu ombro, prata ardente, veneno em suas veias, mas ele não parou, não podia parar. Não enquanto Mira ainda estivesse em perigo. Foi quando ele viu um dos caçadores se separar do grupo, correndo em direção aonde Mira tentava se arrastar para longe. O homem tinha uma rede em suas mãos, tecida com fios de prata, e um sorriso cruel em seu rosto. Algo quebrou dentro de Kael, algo que estava contido desde o momento em que ela partiu, desde todas as noites em que ele sonhou com ela, desde todo o tempo desperdiçado negando o que era óbvio. Ela era dele, e ele
era dela. E nada, nenhum caçador, nenhum dever, nenhuma tradição, mudaria isso. Com um rugido que fez as próprias pedras antigas tremeram, Kael se lançou através do espaço que os separava. Ele colidiu com o caçador no meio do ar, suas mandíbulas se fechando no braço do homem. O homem gritou, largando a rede, e Kael não mostrou misericórdia. Quando finalmente se afastou, o caçador não se levantaria novamente. Os outros caçadores recuaram, seus rostos pálidos de medo. Eles viram algo nos olhos âmbar daquele lobo negro, algo primitivo e absoluto. A determinação de um predador protegendo sua companheira. Kael não os perseguiu quando fugiram. Em vez disso, mudou de volta, ignorando sua própria dor, e foi até Mira. Ela estava consciente, mas apenas mal, seus olhos verdes lutando para focar nele. Idiota, ela sussurrou, e havia lágrimas em seus olhos. Você é um idiota. Por que você veio? Ele a pegou nos braços, pressionando-a contra seu peito. Ela estava tão frágil, tão quebrada, e era tudo culpa dele. Se ele tivesse sido honesto desde o início, se tivesse escolhido o coração em vez do dever, ela nunca teria partido, nunca teria estado aqui, porque sonho com você, ele disse contra seus cabelos. Toda noite, porque você é minha, e eu sou seu, e já desperdicei tempo demais fingindo o contrário. Mas a cerimônia, Saret, sua alcateia, ao inferno com tudo isso, ele rosnou. Você é minha companheira, não Saret, não nenhuma outra, você. E deveria ter admitido isso há 3 anos, no momento em que vi você pela primeira vez. Ela começou a chorar então, soluços sacudindo seu corpo ferido. Kael a segurou, balançando-a suavemente, sussurrando palavras sem sentido de conforto, enquanto o fogo ardia ao redor deles, e as ruínas antigas guardavam seus segredos. Parte 5. A jornada de volta. A viagem de volta foi lenta. Os prisioneiros libertados mal conseguiam andar, muito menos correr, e Kael precisava constantemente parar para permitir que descansassem. Ele carregava Mira na maior parte do tempo, alternando entre forma humana e de lobo conforme a necessidade. No segundo dia, encontraram os rastreadores que Kael havia enviado. Thorne estava com eles, e seu rosto mostrou alívio ao ver seu alfa vivo. Você está ferido, Thorne observou, olhando para os cortes de prata que ainda não haviam cicatrizado completamente. Vou sobreviver, Kael disse, ajustando Mira em seus braços. Ela estava dormindo, finalmente, o Wolfsbane começando a sair de seu sistema. Os outros precisam de curandeiros, e comida, e abrigo seguro. Já mandei mensagem à Alcateia, Thorne assegurou. Então sua voz baixou. Kael, Sareth está esperando por você, e o pai dela não ficou feliz quando cancelamos a cerimônia. Eu imagino que não. Kael suspirou. E vou lidar com isso quando chegarmos em casa. Mas minha decisão está tomada, Thorne. Não vai mudar. Thorne olhou para Mira dormindo nos braços de Kael, depois de volta para seu alfa. Não creio que alguém realmente esperasse que mudasse, ele disse suavemente. Era bastante óbvio para todos, exceto vocês dois. Os curandeiros estavam esperando quando finalmente chegaram ao território da lua partida. Levaram Mira e os outros prisioneiros imediatamente, aplicando ervas e cataplasmas, limpando feridas e tratando os efeitos da prata e do Wolfsbane. Kael ficou ao lado de Mira durante todo o processo, recusando-se a deixá-la mesmo quando os curandeiros insistiram que ele também precisava de tratamento. Seus ferimentos podiam esperar. Ela não podia. Foi só quando Mira finalmente adormeceu em sono verdadeiro, não o desmaio induzido pelo veneno, que ele concordou em ser tratado. Mas mesmo assim, ele insistiu que fosse no mesmo quarto, onde pudesse vê-la. Você é teimoso demais para o seu próprio bem. A curandeira-chefe, uma mulher idosa chamada Nessa, resmungou enquanto limpava seus ferimentos. Estas feridas de prata são profundas. Vão levar semanas para curar completamente. Vão curar, Kael disse simplesmente, seus olhos nunca deixando Mira. Nessa seguiu seu olhar e suspirou. Vocês dois são perfeitos um para o outro. Ela murmurou. Ambos teimosos, ambos tolos, ambos incapazes de ver o que está bem na frente de vocês, até quase ser tarde demais. Kael não respondeu, mas um pequeno sorriso tocou seus lábios. Sareth veio vê-lo no dia seguinte. Kael estava sentado ao lado da cama de Mira, observando-a dormir, quando ouviu passos na porta. Ele virou a cabeça
e viu a mulher que deveria ter sido sua companheira parada na entrada. Ela estava linda como sempre, vestida com roupas finas de viagem, seu cabelo escuro trançado em um estilo elaborado, mas havia tristeza em seus olhos quando olhou para ele, depois para Mira. "Posso entrar?" ela perguntou suavemente. Kyle acenou, embora cada instinto nele gritasse para proteger Mira de qualquer potencial ameaça. Mas Sareth não era uma ameaça. Nunca fora. "Vim me despedir", ela disse, ficando perto da porta. "Meu pai e eu partiremos ao amanhecer." "Sareth." Kyle começou, mas ela ergueu a mão. "Não", ela disse firmemente. "Deixe-me falar. Eu preciso dizer isto." Ela respirou fundo, ordenando seus pensamentos. "Eu sabia", ela disse finalmente. "Desde o início, eu sabia que seu coração não estava na união. Via como você olhava para ela quando pensava que ninguém estava prestando atenção. Ouvia como seu nome escapava de seus lábios quando você sonhava, mesmo quando estava ao meu lado. Por que você não disse nada?" Kyle perguntou. "Porque eu pensei que com o tempo, você aprenderia a me amar", ela admitiu. "Pensei que o dever seria suficiente, que a política e a aliança substituiriam o que faltava. Mas eu estava errada." Ela olhou para Mira novamente e havia algo como inveja em seus olhos. Não a inveja amarga e feia, mas algo mais suave, um desejo de ter o que elas tinham. "Ela te ama", Sareth disse. "Vi em seus olhos quando acordou e te viu. Ela te ama com uma intensidade que assusta, e você a ama da mesma forma." "Sim", Kyle disse simplesmente. Não havia razão para negar. "Amo." Sareth assentiu, como se isso confirmasse algo que ela já soubesse. "Então fiz a coisa certa", ela disse, "ao partir, porque uma união sem amor não é união alguma. E vocês dois são companheiros de verdade. Almas gêmeas, como dizem as antigas histórias." Ela se virou para ir, mas parou na porta. "Seja feliz, Kyle", ela disse suavemente, "e cuide dela, porque se houver justiça neste mundo, vocês terão muitos anos juntos. E se você estragar isto de novo, vou voltar e pessoalmente chutar seu traseiro de alfa." Apesar de tudo, Kyle riu. "Obrigado, Sareth", ele disse sinceramente. "Por sua compreensão, por sua graça. Você merece alguém que te ame da forma que merece ser amada." "Talvez", ela sorriu tristemente. "Mas até encontrar essa pessoa, tenho minha alcateia e meu dever, e eles serão suficientes." E então ela se foi, desaparecendo no corredor, deixando Kyle sozinho com Mira novamente. Parte 6. Despertar. Mira acordou ao pôr do sol do terceiro dia. Kyle estava adormecido em uma cadeira ao lado de sua cama, sua cabeça descansando na beirada do colchão, uma de suas mãos segurando a dela. Por um longo momento, ela apenas olhou para ele. Havia sombras sob seus olhos, ferimentos apenas parcialmente curados visíveis em seu peito e braços. Ele parecia exausto, como se não tivesse dormido adequadamente em dias, porque ele provavelmente não dormira. Ela percebeu. Ele ficara ao seu lado durante todo o tempo. Seu coração apertou, emoção subindo em sua garganta. Este homem, este alfa estúpido, teimoso, nobre, havia arriscado tudo por ela. Sua vida, seu território, sua aliança, tudo. "Você está acordada." A voz dele era rouca de sono, e ela percebeu que ele estava olhando para ela agora, aqueles olhos âmbar que assombravam seus sonhos. "Quanto tempo?" ela perguntou. 3 dias, ele respondeu, sentando-se direito, mas não soltando sua mão. "Os curandeiros disseram que você estava lutando contra os efeitos do Wolfsbane. Seu corpo estava se curando, mas lentamente. Você ficou aqui todo esse tempo? Onde mais eu estaria?" Ele disse, como se fosse óbvio. Lágrimas queimaram os olhos dela. "Kyle, você não deveria ter vindo. Você arriscou tanto." "Não foi risco algum", ele interrompeu, levando a mão dela aos lábios. "Porque não havia escolha. Você é minha companheira, Mira. Minha companheira de verdade. Escolhida pela minha loba e pelo meu coração. E eu fui um tolo por negar isso. Mas sua alcateia, as consequências, são minhas para lidar." Ele disse firmemente. "E vou lidar com elas. Mas não vou fingir mais. Não vou desperdiçar mais tempo com deveres e tradições quando minha alma grita por você." Mira fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sonhei com você", ela sussurrou, "toda noite desde que parti. Sonhei que você vinha atrás de mim, que dizia que me amava, que escolhia a mim." "Não foi um sonho", Kyle disse, subindo na cama ao lado dela, puxando-a suavemente para seus braços. "Eu vim. Estou aqui.
E te escolho, Mira. Hoje e sempre. Ele a beijou então. E foi diferente de qualquer beijo que compartilharam antes. Não era desesperado ou urgente. Era uma promessa. Um compromisso. O tipo de beijo que sela destinos e une almas. Quando se separaram, Mira encostou sua testa na dele. Então por que ainda sonho com você toda noite? Ela sussurrou, repetindo suas palavras daquela noite na margem do rio há tanto tempo. Porque você é minha. Ele respondeu, repetindo sua resposta. Em todos os sentidos que importam, você é minha, e eu sou seu. E nenhuma cerimônia, nenhuma aliança, nenhum dever vai mudar isso. Prometa, ela disse. Prometa que desta vez você não vai deixar o medo ou o dever nos separarem. Prometo, ele disse, e havia tal certeza em sua voz que ela não poderia duvidar. Sobre a lua e as estrelas, sobre a floresta e o vento, prometo. Você é minha companheira, Mira, e vou passar o resto da minha vida provando isto para você. Eles ficaram assim por um longo tempo, enroscados um no outro, deixando o mundo exterior esperar. Pela primeira vez em meses, ambos se sentiam completos, inteiros, como se pedaços ausentes de suas almas tivessem finalmente se encaixado no lugar. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Parte 7. Acertando as contas. A recuperação de Mira foi gradual, mas constante. A cada dia, ela ficava mais forte, a cor voltando para suas bochechas, a luz retornando aos seus olhos. Kyle permaneceu ao seu lado durante todo o processo, recusando-se a deixá-la mesmo quando os assuntos da alcateia exigiam sua atenção. Você é impossível, Mira disse uma tarde, enquanto ele insistia em ajudá-la a caminhar pelo quarto pela 20ª vez. Eu consigo andar sozinha, sabe? Eu sei, ele disse, mas não soltou sua cintura. Mas eu gosto de ter uma desculpa para te tocar. Ela revirou os olhos, mas não pôde esconder o sorriso que curvou seus lábios. Foi Thorn quem finalmente forçou Kyle a enfrentar a realidade da situação. A Alcateia do Norte está exigindo compensação, ele reportou, encontrando Kyle e Mira na varanda da cabana do Alfa. Eles dizem que o rompimento da união foi uma quebra de acordo e merece reparação. Kyle rosnou baixo em sua garganta. Que tipo de compensação? Território, Thorn disse relutantemente. Eles querem que cedamos as colinas dos Uivos. Isso é um quarto do nosso território de caça. Mira protestou endireitando-se. Eles não podem pedir isso. Eles podem, Kyle disse sombriamente. E segundo as leis antigas, tenho direito. Eu rompi um acordo formal. Há consequências. Então dê a eles. Mira disse firmemente. Quando Kyle a olhou surpreso, ela continuou. Vale a pena, Kyle. Território pode ser reconquistado. Mas você e eu, isto que temos, não pode ser substituído. Kyle a puxou para perto beijando seu cabelo. Como você se tornou tão sábia? Quase morrer traz perspectiva, ela disse secamente. A reunião com os representantes da Alcateia do Norte foi tensa. O pai de Sarep, Alfa Drustan, era um homem grande de meia-idade com cicatrizes cortando seu rosto e um olhar que podia congelar sangue. Você me envergonhou, ele disse a Kael, sua voz ecoando pela grande cabana onde os líderes se reuniam. Minha filha foi rejeitada. Nossa aliança foi quebrada. E você espera que isso não tenha preço? Eu não espero nada. Kael respondeu calmamente. Reconheço minha culpa nessa situação. Fiz uma promessa que não podia cumprir. Por isso, ofereço as colinas dos Uivos como compensação. Drustan franziu o senho, claramente não esperando que Kael cedesse tão facilmente. E quanto ao insulto à minha filha, Saret não foi insultada. Uma nova voz falou. Todos se viraram para ver a própria Saret entrando na cabana, vestida para a viagem, mas com a cabeça erguida orgulhosamente. Eu sabia desde o início que o coração do Alfa Kael pertencia a outra. Escolhi prosseguir com a união mesmo assim, esperando mudar seus sentimentos. Eu estava errada. Filha. Drustan começou, mas Saret o interrompeu. Não, pai. É hora de honestidade. Kael e Mira são companheiros verdadeiros. Qualquer um com olhos pode ver. E forçar uma união entre mim e Kael teria sido uma injustiça para todos os envolvidos. Ela se virou para Kael e Mira, que estavam lado a lado. Eu lhes desejo felicidade, ela disse sinceramente.
E espero que, com o tempo, nossas alcateias possam encontrar paz novamente. Drustan olhou de sua filha para Kael. Depois suspirou pesadamente. Muito bem, ele cedeu. As colinas dos uivos são aceitas como compensação. Mas quero também um acordo de não agressão por 10 anos. Nossas alcateias não devem lutar, independentemente de provocação. Concordo, Kael disse imediatamente. E, Drustan continuou, um brilho estranho em seus olhos. Quando tiverem filhotes, quero que um deles seja prometido a um dos meus, uma união futura para selar a paz. Kael e Mira trocaram olhares. Era uma exigência alta, prometer um filho ainda não nascido, mas também era uma forma de garantir paz duradoura. Desde que a criança tenha a escolha quando chegar a hora, Kael disse cuidadosamente. Não vou forçar meus filhos a uma união que não desejam. Já cometi esse erro uma vez. Drustan considerou isso, depois acenou. Justo, ele concordou. Então está feito. Os documentos foram assinados, sangue foi misturado à tinta segundo a tradição antiga, e a questão foi resolvida. A Alcateia do Norte partiu ao amanhecer, levando com eles a promessa de paz e um pedaço de território. Você deu muito, Mira disse quando ficaram sozinhos novamente. Dei o que era necessário, Kael respondeu, e ganhei muito mais em troca. Ele se virou para ela, pegando ambas as mãos dela nas suas. Mira, ele começou, e havia algo solene em sua voz. Há uma coisa que ainda preciso fazer, uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. Ele se ajoelhou diante dela, e o coração de Mira acelerou. Segundo as leis antigas, um alfa pode escolher sua companheira de 2 formas. Ele disse formalmente. Através de aliança, que falha, ou através do coração, que nunca falha. Mira de nenhuma alcateia, refugiada que se tornou minha alma, você me aceita como seu companheiro? Promete correr ao meu lado sob a lua, caçar comigo nas florestas e me amar por todos os dias que nos restam? Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Mira agora. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Ele se levantou, puxando-a para seus braços, e quando se beijaram, foi com a doçura de promessas cumpridas e futuros prometidos. Epílogo. Sob a lua completa. A cerimônia de união aconteceu na próxima lua cheia. Toda a alcateia se reuniu no Vale Sagrado, onde as árvores antigas formavam um círculo natural sob o céu aberto. Fogueiras ardiam alto, e o cheiro de carne assada e bebida fermentada enchia o ar. Mira estava vestida com um vestido simples de linho branco, seu cabelo cobre solto caindo em ondas até a cintura. Flores silvestres estavam entrelaçadas em seus cachos, prímulas e campânulas, símbolos de novos começos. Kael a esperava no centro do círculo, vestido apenas com calças de couro, seu peito nu marcado com as tatuagens tradicionais que identificavam um alfa. Seus olhos brilhavam âmbar na luz do fogo, e quando Mira começou a caminhar em direção a ele, ela viu nada além de amor naquele olhar. A cerimônia foi conduzida por Nessa, a curandeira mais velha, segundo os rituais antigos. Sangue foi misturado, uma gota de cada um combinada em uma taça de vinho, simbolizando a união de 2 almas em uma. Promessas foram feitas sob a lua, testemunhadas pelas estrelas e pelo vento. E quando finalmente chegou a hora da transformação, quando Kael e Mira deixaram seus corpos humanos e assumiram suas formas verdadeiras, foi mágico. 2 lobos, um negro como a noite com uma marca prateada, outro cor de cobre com olhos verdes brilhantes, correram juntos pelas florestas. Eles caçaram sob a lua cheia, suas formas movendo-se em perfeita sincronia, como se fossem partes de um único ser. E quando finalmente pararam, no topo de uma colina com vista para todo o vale, eles uivaram juntos, um canto que ecoou pelas montanhas, anunciando sua união para o mundo. Os anos que se seguiram foram bons, difíceis às vezes. Liderar uma alcateia nunca era fácil, mas bons. Mira provou ser uma alfa feminina formidável, tão feroz na proteção de sua matilha quanto Kael. Juntos, eles levaram a alcateia da lua partida a uma era de prosperidade. Tiveram 3 filhotes. O primeiro, um menino que herdou a pelagem negra de seu pai, mas os olhos verdes de sua mãe. A segunda, uma menina com cabelo cobre e olhos âmbar. E o terceiro, outro menino que parecia mudar entre as cores de seus pais dependendo da luz. Todas as noites, Kael e Mira corriam juntos pelas florestas, mantendo viva a magia de sua primeira caçada, Jun 1641 de Tuspato.
e todas as manhãs acordavam entrelaçados, gratos por terem finalmente encontrado coragem para escolher o amor. Você ainda sonha comigo? Mira perguntou uma noite, anos depois, enquanto deitavam sob as estrelas. Toda noite, Kael respondeu, puxando-a mais perto. Mas agora, quando acordo, você ainda está aqui, e isso é melhor do que qualquer sonho. Ela sorriu, virando-se para beijá-lo. Eu costumava pensar que você nunca me escolheria, ela confessou, que o dever sempre viria primeiro. O dever veio primeiro, ele admitiu, por muito tempo. Mas então percebi que meu maior dever era para comigo mesmo, para com minha loba e para com você, porque um alfa que não pode ser verdadeiro consigo mesmo, não pode ser verdadeiro com sua alcateia. Quando você ficou tão sábio, quando quase te perdi, ele disse simplesmente, a sabedoria vem de erros quase fatais. Mira riu, o som ecoando na noite tranquila. Então acho que ambos somos sábios agora, os mais sábios tolos que já caminharam por estas montanhas. Kael concordou. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas curtindo a presença um do outro sob a lua e as estrelas. Seus 3 filhotes dormiam na cabana abaixo, guardados por membros da matilha que os amavam como seus próprios. Você se arrepende? Mira perguntou suavemente. Das colinas dos uivos, do território que cedeu? Nunca, Kael respondeu imediatamente. Cederia 10 vezes mais se significasse ter você, mesmo que signifique que um de nossos filhos possa se unir à Alcateia do Norte. Mesmo assim, ele disse, porque ao contrário do meu erro, eu vou garantir que eles tenham escolha, que possam seguir seus corações, não apenas seus deveres. Mira se aconchegou mais perto dele, seu coração cheio até transbordar. Eu te amo, ela sussurrou, mais do que pensei ser possível amar alguém. E eu te amo, ele respondeu, mais a cada dia que passa, mais a cada lua que nasce, mais a cada batida do meu coração. Do vale abaixo, eles ouviram o som de uivos, a alcateia cantando para a lua, suas vozes entrelaçadas em harmonia antiga. Era um som de paz, de prosperidade, de família. Kael e Mira se juntaram ao canto, suas vozes se unindo às de sua matilha, e naquela noite, sob a lua completa e as estrelas infinitas, em meio às montanhas antigas de Valdris, 2 lobos que quase perderam um ao outro celebraram o amor que finalmente os uniu. Porque às vezes, o maior dever de todos é ser verdadeiro ao próprio coração, e às vezes, os melhores sonhos são aqueles que se tornam realidade quando você acorda. Fim. Nas montanhas de Valdris, onde os lobos ainda correm selvagens e livres, eles contam esta história. A história de um alfa que escolheu o amor sobre o dever, e de uma loba que teve a coragem de partir para que ele pudesse encontrá-la novamente. É uma história de sacrifício e segundas chances, de sonhos e destino. E nas noites de lua cheia, quando o vento sopra através dos vales e os uivos ecoam pelas florestas, alguns dizem que ainda podem ouvir 2 lobos cantando juntos, uma canção de amor que transcende tempo e tradição, que dura para sempre sob as estrelas antigas.